comentário com olhos nazarenos a partir da Palavra de Deus. Vai e lava-te na piscina de Siloé. Queridos amigos, queridas amigas, uma saudação especial a todos os que nos acompanham nesta reflexão de domingo. Estamos felizes em poder compartilhar um comentário com olhos nazarenos neste quarto domingo do tempo da Quaresma. E vamos ouvir agora o Evangelho segundo São João. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou os seus pais? Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era um mendigo naquele local, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Este homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram então outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E o cego respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que agora ele está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isto porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse e não escutastes. Por que queres ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no dizendo: Tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, espantoso: Vós não sabeis de onde ele é?
No entanto, ele abriu meus olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: Tu nascestes todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: Acreditas no Filho do Homem? Respondeu o cego: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: Eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: Porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cego, não tereis culpa. Mas como disseis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, chegamos ao quarto domingo da Quaresma, o domingo da alegria. A liturgia ganha tons de rosa porque a luz da Páscoa já desponta no horizonte. No Evangelho de hoje, Jesus se apresenta como a luz do mundo ao curar um homem cego de nascença. Este longo e belo relato de São João não é apenas sobre a cura física de um homem, mas sobre o processo de abrir os olhos do coração para a realidade de Deus e para a dor dos irmãos. Ao verem o cego, a primeira reação dos discípulos é o julgamento. Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os seus pais? Era comum naquela época associar a doença ou a pobreza a um castigo divino. Jesus, porém, rompe de forma imediata com essa visão, respondendo: nem ele pecou, nem os seus pais. Nós também sofremos de uma perigosa cegueira social. Diante do tema da campanha da fraternidade deste ano, Fraternidade e Moradia, muitas vezes repetimos a atitude dos discípulos. Ao vermos famílias sem teto, morando nas ruas ou em condições indignas, a sociedade logo aponta o dedo. Estão ali porque querem, fizeram más escolhas ou não trabalharam o suficiente. Jesus nos cura desta cegueira moral. O lema da campanha "Ele veio morar entre nós" nos desafia a enxergar que a falta de moradia não é um castigo divino, mas fruto da injustiça da própria sociedade. Abrir os olhos é reconhecer a dignidade inegociável de cada filho e filha de Deus que precisa de um lar. A Sagrada Família também sofreu o olhar de indiferença de uma sociedade cega que fechou as portas em Belém para uma mulher grávida. No entanto, Maria e José não se deixaram cegar pelo desespero. Mantiveram os olhos fixos na luz da providência. Jesus, no evangelho que acompanhamos, ele faz lodo com a própria saliva, unta os olhos do cego e manda que ele se lave na piscina de Siloé, que justamente significa enviado. O homem vai, se lava e volta enxergando. Curiosamente, os fariseus, que tinham a visão física perfeita para eles, permanecem nas trevas da arrogância porque se recusam a aceitar Jesus, que é a luz do mundo. O pior cego é aquele que acha que já vê tudo e não precisa de Deus. A cura exige um caminho, ir até a piscina, e a humildade de lavar as próprias certezas. Neste domingo da alegria, somos convidados a lavar nossos olhos na fonte do Evangelho, para que enxergamos a vida com mais esperança. O venerável irmão Gabriel Taborim entendeu que a educação e a catequese são como a piscina de Siloé. Ele fundou sua congregação para tirar as crianças e os jovens da cegueira da ignorância, dando-lhes a luz da fé e do conhecimento. Para o irmão Gabriel, uma família ou uma escola safa deve ser um farol. Quando vivemos o espírito de corpo e de família, nós ajudamos uns aos outros a enxergar a beleza da vida e a não tropeçar nas pedras do egoísmo. E façamos agora nossa oração em comum. Acompanhe. Senhor Jesus, luz do mundo, vós que abristes os
os olhos do cego de nascença, curai também as cegueiras do nosso coração. Libertai-nos dos preconceitos que nos impedem de ver a vossa face no rosto dos nossos irmãos mais sofridos. Neste tempo em que a Igreja nos recorda de vós, viestes morar entre nós, dai-nos a clareza para lutar por um mundo onde todos tenham o direito a um teto. Que a Sagrada Família de Nazaré, que iluminou a pobreza da gruta com amor, nos ensine a transformar os nossos lares em espaços de acolhida, de luz. Pela intercessão do venerável irmão Gabriel Taborim, fazei das nossas comunidades verdadeiras piscinas de Siloé, onde a educação, a catequese e a fraternidade lavem as trevas do mundo e nos conduzam à verdadeira alegria. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, que o Domingo da Alegria encha nossa semana de luz. Não tenhamos medo de deixar Jesus lavar os nossos olhos e curar as nossas certezas. Que a partir de hoje nós possamos enxergar a nossa família, o nosso trabalho e, sobretudo, os mais necessitados com as mesmas lentes do amor de Cristo. Uma abençoada e luminosa semana para todos.